Olá pessoal, os vídeos postados de Geraldo Lemos são autorizados por ele a serem postados nesse canal, Espiritismo Raiz Eduardo Sabag. As fontes e as redes sociais de Geraldo Lemos estão todas na descrição do vídeo. Muito obrigado. É interessante, o Espiritismo defende a existência de vida em outros planos da matéria, em vários planetas, onde nós sabemos que, pelo menos da forma como nós entendemos a vida, não há nenhuma possibilidade. Como é que você explica isso? Como é que o Espiritismo vê isso? Porque nós entendemos que existem outros estados da matéria. Pelas informações espirituais que começaram a ser colhidas por Allan Kardec, depois pelos médiuns, como Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, e outros médiuns que trabalharam com essas revelações, a gente pode concluir que na Terra, só aqui na Terra, nós temos 7 planos distintos de vida, aqui na Terra. 7, como se fossem 7 camadas concêntricas, onde a vida existe plenamente e se interpenetram. E isso é uma realidade em todos os mundos, né? Certa ocasião, o Chico recebeu um livro do espírito de André Luiz relatando uma cidade espiritual que é correspondente à cidade do Rio de Janeiro, no que a gente chama de umbral mais leve, que é o limite entre um plano chamado umbral e o plano seguinte, que é o plano das ciências e das artes, que é um plano mais evoluído. E o Chico vai falar comigo que essa cidade Nosso Lar, ela se situa mais ou menos a 50 quilômetros de altitude da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é o ponto na Terra. E 50 quilômetros de altitude é mais ou menos 4,5 vezes a altitude de um avião intercontinental, né? Só para a gente ter noção de escala. E aí eu perguntei, mas como é a matéria lá, Chico, dessa cidade? Porque a gente não vê, aqui na Terra a gente não vê nada que existe essa cidade, esse plano de vida lá de Nosso Lar. E como que a gente vai diferenciar? É mais ou menos a pergunta que você está me fazendo. E ele falou comigo assim, Geraldinho, aqui na Terra, a chamada tabela periódica dos elementos tem aí em torno de 110 elementos. Hoje é um pouco mais, né? Que essa conversa foi na década de 80. Hoje deve estar aí girando em torno dos 117, 118 elementos. E o Chico respondeu, no plano de Nosso Lar, eles conhecem uma tabela periódica com mais de 450 elementos. Aham. Olha, então são outros estados da matéria que a nossa ciência, por enquanto, ainda não conhece. Mas que nesse processo evolutivo do século XXI nós vamos conhecer, inclusive com a ajuda das civilizações extraterrestres que nos darão conhecimentos científicos a respeito. Deixa eu compartilhar uma coisa com você e com a nossa audiência. É uma coisa muito íntima e pessoal. Você sabe que minha filha Daniela, que você conheceu, partiu para o mundo espiritual em 2015, em março, num acidente de carro junto do namorado. Por uma sorte ou por espiritualidade dela, ela mandou várias psicografias. Psicografias que eram recebidas por médiuns que não tinham a menor ideia de quem era a família dela. E que nas psicografias chegaram a escrever o meu nome, o nome do avô, direitinho. Então não é uma coisa que pode ser fraude. Entende? Por exemplo, a minha ex-mulher chegou aí a Uberaba, ao antigo centro do Chico, e lá recebeu psicografias. E numa psicografia, que a minha filha já mandou, ela diz assim, papai, nós que amamos esses assuntos espaciais, não nos damos conta de quantas civilizações coexistem na Terra ao mesmo tempo. Exato. Aquilo me tocou, eu falei, opa! Eu penso assim em outras camadas mesmo de existência, como você bem mencionou.
E isso foi uma coisa assim brutal para mim. Brutal, entende? Por isso que eu falo e afirmo, e muitas vezes contrariando alguns colegas que são só científicos, que você precisa da ferramenta da espiritualidade para entender a vida. Não é o disco voador, mas para entender a vida no universo. Entende? Você precisa de ampliar o seu espírito, ampliar a sua visão, abrir o seu coração, na verdade, para entender a pluralidade da vida no universo. Não é para entender a máquina, o disco voador, o ET que está ali apertando o botão, não sei o quê, se a máquina viaja a 50 mil quilômetros por hora e para na hora. Não é para isso. Não é para isso. A espiritualidade é para entender a vida extraterrestre. Exatamente. A gente tem aí o próprio Espírito de Emmanuel escrevendo um prefácio de um dos livros de André Luiz por Chico Xavier, se não me engano, Nos Domínios da Mediunidade, ele vai dizer o seguinte: os próprios cientistas vão se tornando sacerdotes do espírito, porque quanto mais eles pesquisam, mais eles vão chegar, quanto mais eles pesquisarem, mais eles vão chegar à compreensão que a matéria não existe. Olha só. Então, é o enterro do materialismo, né? Porque se você vai pesquisando os fundamentos da matéria, quanto mais você pesquisa, e aí estão os aceleradores de hadrons do mundo inteiro identificando isso, quanto mais você chega num bloco fundamental, mais você vê que esse bloco fundamental ele é divisível, infinitamente divisível por outras partículas, por outras forças, e a distância entre uma partícula e outra é gigantesca, né? Equivale às distâncias do universo e das galáxias, das estrelas, dos corpos celestes que nós temos no macrocosmo. É verdade isso também no microcosmo. E tudo isso permeia o quê? Não existe vácuo, né? Assim, a própria ciência já chegou nessa conclusão. Os astrofísicos, que até o século XIX, os físicos, achavam que existia um vácuo ou nada entre os corpos celestes, hoje essa noção já foi enterrada. Não existe o vácuo. Ao contrário, o que nós chamamos de espaço sideral tem alto potencial de energia. Né? Nós estamos no limiar de grandes descobertas na física quântica, na física de partículas. E isso é daqui para frente cada vez mais. Vez mais. Agora, você que conviveu... Na obra do Chico Xavier, a gente vai ver exatamente essa afirmação, que a vida enxameia por todo o universo. Você que conviveu tanto com o Chico teve umas experiências ufológicas, assim, físicas. Físicas, quer dizer, não era só na espiritualidade. Pode contar uma delas? Posso. Ele teve nos dois sentidos, físicas e espirituais, né? De físicas, ele me contou que teve experiência com uma civilização que não é evoluída moralmente nem eticamente, é uma civilização predatória, teve muito medo. Ele estava viajando de carro entre Franca e Ribeirão Preto, São Paulo, quando uma nave parou, seguiu o carro deles por cima, iluminando. Disse-me ele que era uma coloração alaranjado-baça, uma coloração estranha, indefinível, e em determinado momento o carro onde ele viajava com dois amigos desligou totalmente, parou, e essa nave foi em direção ao campo. Ela não pousou, mas pairou sobre o campo, de forma tal que ela iluminava todo o campo em volta. O Chico Xavier pôde ver 3 horas da manhã, isso era de noite, de madrugada. Ele pôde ver as vacas dormindo no campo, a paisagem vegetal, tudo foi iluminado. E do centro dessa nave desceu um ser que, segundo ele, tinha 3 metros de altura, muito magro,
uma coloração amarronzada, acinzentada, bem fechada, olhos muito grandes, e ele veio caminhando na direção. Quando ele pisou no solo, o ser chegou a pisar no solo. Ele veio caminhando na direção do carro, e o Chico teve muito medo e pediu a ajuda espiritual do seu guia. Ele orou e com isso o tal ser desistiu e voltou para a nave e sobrevoou uma vaca que estava dormindo no pasto, e o Chico viu essa vaca levitando, dormindo, entrando na nave. E depois a nave sumiu com grande velocidade. E segundo o Chico me explicou, essa é uma civilização predatória. Depois desse ocorrido, o espírito guia dele, Emmanuel, prepara-o para visitar uma das luas de Saturno, mas pede ao Chico que se prepare fisicamente, que não coma nada líquido durante 24 horas. Então ele fez uma preparação, saiu do corpo, aí já foi uma experiência espiritual. Saiu do corpo e foi ter, o Emmanuel levou até uma das luas do planeta Saturno, onde ele viu uma nave-mãe. Ele descreveu essa nave-mãe para mim. Uma nave-mãe que, segundo ele, dentro dela, ela era tão grande, Chico Xavier me falou, que ela rivalizava em tamanho com a própria lua de Saturno, onde ela estava estacionada. Era uma nave gigantesca. E dentro dessa nave, quando ele entrou nessa nave, ele viu milhares, centenas de pequenas naves. E lá ele foi conversar com o responsável por essa nave, que ele chamou de comandante estelar, e eles não conversaram de boca. O Chico me explicou que eles conversaram pelo pensamento. Ele fazia todas as questões em português e recebia a resposta no português, né? E esse comandante explicou para ele que essa nave estava a serviço do comandante supremo do sistema solar e estava ali estrategicamente situada no planeta Saturno como uma posição de defesa do sistema solar contra ataques alienígenas de outros sistemas predatórios. E que outros sistemas predatórios, raças predatórias. E assim ele me falou que assim que havia qualquer incursão indevida no sistema solar, essa nave mandava ou ela própria ia, ou mandava as naves menores em defesa do sistema solar. Agora, que a maioria, isso é uma experiência dele. A outra experiência dele, que ele me contou, que são os protetores da Terra, né? Tem várias civilizações, eles já são menores, já são aproximadamente 1 metro de altura, uma cabeça grande, os olhos bem amendoados, bem grandes. E uma das características físicas que o Chico me explicou é que esses seres, esses olhos, por exemplo, o nosso olho terrestre tem a capacidade de verificar determinada faixa de vibração luminosa, né? É o que nós enxergamos entre o infravermelho e o ultravioleta. É a nossa faixa de visão. Esses extraterrestres mais evoluídos moralmente e eticamente do que nós, que são menores, a capacidade de visão deles é muito mais ampla. Por exemplo, o Chico vai me dizer que eles são capazes de visualizar todos os 7 planos de vida terrestre ao mesmo tempo. Identificar um do outro. Todos os 7 planos. Eles visualizam, enxergam, processam essa informação, e isso não os deixa doidos, porque eles estão acostumados com isso. Se a gente tivesse essa condição, muitos de nós piraria a cabeça, né? Tanto é que se fala na doutrina espírita que muitos dos alienados mentais, na verdade, os chamados loucos terrestres, nada mais são do que sensitivos que captam outras realidades, né? É a loucura sob novo prisma, o prisma espiritual, que é a mediunidade mal conduzida ou mal conhecida.
não é? Sim, excepcional. Excepcional. Você próprio já teve alguma experiência ufológica, física ou extrafísica? Eu já tive as duas, né? Eu já tive experiência física muito impressionante num voo que eu fazia. Inclusive, eu te liguei quando eu posei no Rio de Janeiro, lembra disso? Lembra? Eu fiquei muito impressionado mesmo, porque não foi. Não, era um voo entre Porto Alegre e o Galeão, no Rio de Janeiro. E quando o avião da Gol estava se preparando para descer no Rio de Janeiro, eu vi claramente uma nave gigantesca à minha esquerda, aliás. Eu estava no lado esquerdo do avião. E essa experiência me marcou muito, porque o tamanho da nave que eu via era de uma escala inimaginável para qualquer padrão humano, né? Também tive uma experiência na cidade de Miami, próximo do Réveillon, há uns 2 ou 3 anos atrás, em que, e no local onde eu passo os dias lá, porque eu vou lá a trabalho algumas vezes no ano, é um local muito próximo do aeroporto, quer dizer, próximo assim, a passagem dos aviões é constante, que vão descer no aeroporto internacional de Miami. Então eu estou acostumado a identificar aviões que estão em rota de descida ou em rota de subida, e foi muito impressionante esse objeto. No dia 31 de dezembro, de alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, que esse objeto tinha uma velocidade espantosa, muito maior do que os aviões que eu estava vendo, né? Uma velocidade espantosa, era um objeto vermelho, de luz vermelha, bem brilhante, e ele veio numa velocidade espantosa, pairou sobre a cidade de Miami, e do meu local, do meu apartamento, eu podia visualizá-lo totalmente parado, totalmente, e em questão de segundos, talvez ele esteja ficado ali por uns 30 segundos totalmente parado, e logo depois ele acendeu numa velocidade espantosa e desapareceu.